Os povos indígenas são os primeiros habitantes originais do Brasil. Eles estavam aqui no Brasil antes da chegada dos europeus no final do século XV. Os portugueses viajavam por meses em grandes frotas de navegações chamadas de caravelas, sendo a embarcação de Pedro Álvares Cabral na viagem até o Brasil em 1500 a caravela chamada Anunciação. Os europeus se denominaram por muito tempo os únicos habitantes das terras e, ao se depararem com esses novos povos, tiveram que justificar sua existência por meio de sua cultura, pois os portugueses não queriam acreditar que outros povos habitavam as terras antes deles. Antes, as culturas e crenças não eram valorizadas, mas após os europeus darem a ideia de que os povos dessa terra não tinham culturas, crenças e trabalhos, pois a sociedade que ali vivia, na visão deles, não era organizada. Rotularam os indígenas como infiéis e queriam os evangelizar, ou seja, obrigar eles a praticar uma nova religião sem ser a de sua origem. Características culturais dos indígenas: valorização com a natureza, caça e agricultura familiar. Prática dos indígenas: pinturas corporais, danças, festivais, influência na culinária e práticas agrícolas sustentáveis. Hábito dos indígenas: andar descalço, dormir nas redes. Eles eram de uma crença chamada xamanismo. Como foram colonizados? Os colonos conseguiram escravos índios roubando eles de tribos que eles tinham aprisionado em suas guerras. Opressão: os portugueses faziam várias ameaças para os índios, eles batiam neles e faziam eles trabalharem a forças para eles. O livro fala sobre os povos indígenas originários do Brasil que sofreram e não foram valorizados pela colonização, que tiveram que privar suas tradições e costumes para seguir um padrão imposto pelos portugueses. O autor conta como os povos mantêm uma relação harmônica e espiritual com a natureza, trazendo elementos religiosos e culturais. Os indígenas são pessoas que, após a colonização da região em que residem, não se identificam como o povo que a colonizou, mantendo um modo de vida intimamente ligado ao meio ambiente. Seria viável a implementação de políticas públicas que promovem a inclusão e valorização dos povos indígenas. Isso pode incluir programas de educação intercultural, incentivo ao empreendedorismo indígena, proteção e demarcação efetiva das terras indígenas, além de campanhas de conscientização sobre a importância da preservação da cultura e dos direitos dos povos indígenas. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, desempenha um papel fundamental na proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas do Brasil. A FUNAI é responsável pela demarcação e proteção das terras indígenas, garantindo que estas sejam preservadas e utilizadas de acordo com os interesses e tradições das comunidades indígenas nelas residentes. Além disso, a FUNAI atua na formulação e implementação de políticas públicas voltadas aos povos indígenas, incluindo programas de saúde, educação, habitação e desenvolvimento sustentável. Através de suas ações, a FUNAI contribui para a programação de autonomia, da dignidade e do respeito aos direitos humanos dos povos indígenas, fortalecendo sua participação na sociedade brasileira e garantindo a preservação de suas culturas e tradições. Estima-se que 476,6 milhões de indígenas no mundo são mulheres. Elas desempenham um papel fundamental na preservação de suas culturas e igualdade de gênero, além de atuarem contra o desmatamento da floresta amazônica. Mas infelizmente existem muitas lacunas de desigualdades na América Latina, que ainda hoje ameaçam a autonomia dessas mulheres, como a violência e a discriminação. No princípio, o mundo não existia, as trevas cobriam tudo. Enquanto não havia nada, apareceu a mulher por si mesma. Frase tirada do livro A Terra dos Mil Povos de Cacau Aré Jacupé. Mostra e ensina que muito antes de todos nós, os indígenas já valorizavam as figuras femininas. Mesmo oprimidos pelos colonizadores, eles seguiam lutando pelos seus direitos e crenças. Com o livro, aprendemos fatores culturais dos indígenas e como contribuir para a inclusão e preservação desse povo, e sobre como devemos usar o poder que temos para sempre valorizar e respeitar o próximo.